A Renata, ela esteve em Arapeí também e ela tem uma experiência muito tremenda para compartilhar conosco. Ela naquele lugar, ela num certo dia estava na praça e ela viu uma jovem ali que estava drogada, cheirando mal, as pessoas da cidade rejeitavam, excluíam aquela jovem e ela foi conversar com ela. Nos conte aí, Renata, como foi exatamente essa experiência com a jovem ali? Foi bem interessante porque assim, a princípio eu não queria chegar para falar com ela, não porque ela parecia assim, ser muito marrenta, eu fiquei com medo dela me tratar mal, sabe? E Deus falou comigo assim, vai lá e fala de Jesus para ela. Eu falei, não vou não, Deus. E na hora, Deus falou comigo assim, olha, se você não for falar de Jesus para ela, quando eu voltar, você vai estar na fila para entrar no céu e ela vai estar indo para o inferno. E vai olhar para você e vai dizer, você estava na praça aquele dia, você sabia da verdade e não me falou. E agora eu estou indo para o inferno por sua causa. Aí na hora eu comecei a andar na direção delas e perguntei para ela se eu podia sentar, porque estava ela e uma amiga dela. Aí elas disseram que sim, eu sentei e comecei a conversar com elas, até chegar ao assunto para falar de Jesus. E realmente, ela não se vestia como menina, sabe? Não parecia se importar de ser como menina. O cheiro também, parecia que não se importava com nada, mas graças a Deus eu vi que era algo espiritual, sabe? Mesmo sem antes saber da história dela, eu vi que era espiritual. Aí, nessa hora, a Bruna falou assim, ele tá sempre comigo, tem sempre um demônio comigo, e todas as noites ele tá em pé do lado da minha cama, ele dorme no meu quarto todas as noites, é horrível e tal. Aí eu me assustei, né, porque não esperava, né, isso, né. Aí ela falou assim, é verdade e tal. Eu falei, não, eu acredito em você. Ela falou assim, não acredita nada, ninguém acredita em mim. Já conversei com várias pessoas de outras religiões e ninguém acredita em mim, todo mundo fala que eu sou maluca, ou que eu preciso me tratar. Eu falei pra ela, não, eu acredito em você sim, porque eu já tive uma experiência dessa com outra pessoa que via o mundo espiritual assim o tempo todo, e eu sei que é verdade. Isso é um dom que Deus te deu para você usar para Deus. Eu disse assim, não é uma pergunta minha, mas eu posso perguntar? Eu falei, pode sim. Ela falou assim, o que vocês vieram fazer aqui? Aí eu olhei para ela e falei, olha, nós viemos aqui ganhar vidas para Jesus e nós vamos ganhar, e eu vou ganhar você para Jesus. Assim, então, você quer continuar com a sua vida do jeito que tá, essa vida desgraçada que você tá levando, ou você quer mudar de vida? Ela, eu quero, mas eu não consigo, tá? Então tá, então eu tô aqui para te ajudar a mudar de vida. Você decide, você não pertence a esse demônio, você não pertence ao inimigo, você pertence a Deus. E a decisão é tua. Se você quiser levantar e ir embora, eu vou deixar você ir. Agora, se você quiser ficar, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. E eu tentando fazer com que ela entendesse que ela precisava confessar Jesus como Senhor, né? Que no mundo espiritual precisa ouvir a pessoa dizendo com a sua boca que ela confessa Jesus como Senhor, só que ela não conseguia, ela não queria. E aí ela falou assim, olha, está sendo ótimo conversar com você, você é a primeira pessoa que acredita em mim, porque até então nunca ninguém acreditou em mim, eu vejo isso desde os 13 anos de idade, eu tenho 18 hoje, e você é a primeira pessoa que acredita em mim. Só que eu queria isso, sabe? Eu quero mudar de vida, eu quero Deus, assim, dessa forma que você vive. Só que eu não consigo. E outra coisa, eu tô aqui conversando, mas quando eu chegar em casa, esse demônio vai estar lá em casa com a minha mãe. E ele vai estar lá no meu quarto à noite. E eu percebi que ela estava assim, sem saber, né? Ela estava com medo de alguma retaliação da parte dele, né? Aí nessa hora eu falei com ela assim, olha, não precisa se preocupar, Bruno, porque em nome de Jesus, essa noite vai ter um anjo do Senhor acampado do lado da sua cama. E mesmo que o inimigo esteja lá, esse anjo vai te proteger e não vai deixar nada te acontecer. Você pode abrir o olho que amanhã você vai me contar. Eu tenho certeza, com a autoridade que Deus me deu, vai ter um anjo do Senhor lá do seu lado essa noite, em nome de Jesus. E eu passei, assim, a noite inteira acordando de 5 em 5 minutos, e toda hora que eu acordava, o primeiro pensamento que vinha na minha mente era orar por ela, para que Deus enviasse mesmo um anjo, para que Deus protegesse ela mesmo, porque eu sabia que o inimigo estava furioso, né, por causa disso tudo. E aí no dia seguinte que eu encontrei com ela à tarde, a primeira coisa que ela me perguntou, nossa, o que você fez? Eu falei, o que foi? Ela, nossa, eu não dormi a noite inteira. Eu falei, ai meu Deus, mas foi ruim? Ela, não, foi bom. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela não tinha um demônio lá e ele ficava falando assim,
não escuta a Renata, não dá ouvido para a Renata, tudo que a Renata tá te falando é mentira, não ouve a Renata. E na hora ela falava que ela ficava assim, mas Renata, ela nem lembrava mais, né? Aí ela, Renata da praça e tal. Aí que veio uma pessoa de branco, assim, e começou a discutir com esse demônio que estava sempre no quarto dela. E eles ficaram discutindo a noite inteira e ela ficou assim, assustada, porque eu nunca tinha visto isso, né? Sempre era só um demônio. Aí eu vi que realmente Deus estava cumprindo, que realmente Deus fez com que ela não ficasse sozinha e protegeu ela naquela noite. Depois disso ela foi na igreja? Como é que foi? Aí sentada na igreja, eu tentando, todo o pessoal ensaiando da ETM, e eu tentando conversar com ela, fazer com que ela orasse comigo, né? Porque eu sabia que no coração dela, ela queria aceitar Jesus. Ela só não conseguia falar. O demônio estava impedindo. Estava impedindo ela. Aí, nesse momento, a Daisy, a esposa do Daniel, que estava liderando a gente, começou a cantar um louvor. E chegou um anjo de Deus nessa hora. E eu percebi que, assim, eu conversava com ela e ela ficava sorrindo, sabe? Fechava os olhos, balançava a cabeça. Eu vi que Deus estava falando com ela nesse momento. E ela segurava a minha mão, assim, e falou comigo assim, ele está falando com você, para você não desistir. Não desista, nunca, nunca desista de Deus. Que Ele te ama muito, muito mesmo. E ela falava assim, tudo que ele fala, ele repete 3 vezes. Parece assim como se fosse um eco. Ele tá falando para eu não desistir também. Para eu também nunca desistir. Porque nós duas, juntas, nós vamos conseguir. Que mesmo que você esteja longe, que você continue orando por mim, a gente tenha contato, que nós duas juntas nós vamos conseguir. E ele tá pedindo para eu te agradecer. Ele falou assim, agradece ela por ela ter vindo aqui. E eu me senti assim tão... Nossa, eu me senti... Ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu fiquei muito mal, porque era a minha obrigação estar ali falando de Jesus pra ela, sabe? Eu não tava fazendo nada além do que era pra eu fazer mesmo. Do objetivo de eu ter nascido, de todos nós, né? E a Daisy começou a falar, no começo ela até conseguia repetir, mas depois eu ficava olhando pra ela pra ver se ela tava repetindo, e eu vi que ela se perdia, ela não tava conseguindo ouvir a Daisy. Aí eu cheguei bem perto dela, bem perto do ouvido dela e falava o que a Daisy falava, né? Eu falava, Bruna, repete, Bruna. Aí você vê que ela não estava entendendo, que teve uma hora que eu falei com ela assim, no momento que eu falei assim, repete comigo, Bruna, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E ela virou pra mim e falou assim, o quê? Morte? Morte? Eu, não, Bruna. Você vê que tava assim, o demônio tava jogando coisas assim absurdas, né, no ouvido dela, para não deixar ela repetir. Aí, graças a Deus, ela, com muito esforço, ela conseguiu repetir a oração todinha e realmente aceitou Jesus, que era o que ela queria, e ela estava entendendo que ela estava fazendo isso. E depois ficou muito feliz, e a partir daquele momento eu já podia ver assim, uma mudança no semblante dela, sabe? Aleluia. Sabe? Então acho que foi uma coisa assim, foi tremendo mesmo, porque... Aleluia. Pra mim, assim, foi só uma vida, mas eu creio que através da vida dela, muitas pessoas vão se converter, porque o testemunho dela realmente é incrível. Uma menina drogada, tinha uma vida terrível mesmo, ela encontrou algumas outras coisas muito ruins. E eu acho que através dela, muitos outros serão salvos. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele conta com você também, querida. A Bíblia diz em Romanos 8:19 que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Você que é filho de Deus, comece a agir como tal, querido. Prega o Evangelho, anuncie a salvação em Jesus Cristo, salve vidas para a glória do Senhor. Você jovem que terminou o ensino médio ou está terminando, eu quero te convocar, antes da faculdade, doe um ano da sua vida para Deus. Com certeza você vai viver experiências que vão te marcar para sempre. Experiências como a Renata viveu, como o Vinícius, como tantos outros que estão ali naquele lugar. Experiência de salvação de vidas. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus está te convocando, não perca tempo. Jovens como a Bruna, como o Renato, estão gemendo, chorando, esperando ansiosamente por você, para que você vá ali e pregue o Evangelho para eles. E você, Igreja do Senhor, eu quero te convocar a interceder por nós, a estar orando por nós, estar junto conosco nessa batalha, orando e intercedendo. Participe conosco, em nome de Jesus.
eu tenho certeza que Deus vai te abençoar.